prometo a vocês que a gente termine esse período de conceitos para que a gente possa, na próxima semana, já entrar dentro dos textos da Brit Hadashah, conceitos que nós aprendemos de forma errada, né? Então a gente vai, conceitos que Paulo vai esclarecer para nós vamos ver que a Torá, a Brit Hadashah, o Segundo Testamento, ele concorda plenamente com a Torá. Eu coloquei ali a foto é do Monte Hermon. Bonita, né? Dá vontade de nos transportar para lá. Pode passar aí primeiro, João, fazer um favor. João vai meu ajudante. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós queremos reverenciar o teu nome nesta tarde, engrandecer a ti, porque tu és o nosso Elohim, a rocha ao qual nós confiamos inteiramente. Não há outro bem, ó Pai, ao qual nós desejamos a não ser a ti. Portanto, penetre em nosso coração, retire de nós tudo aquilo que impede de compreender a tua Torá, de compreender os profetas, de compreender o nosso Adon e Yeshua HaMashiach, para que nós possamos caminhar livremente na tua palavra, em total compreensão, em linha com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos dado a cada dia, Pai, ensinamento tanto físico quanto espiritual, para que nós não venhamos dispersar. Portanto, ó Pai, continue a falar conosco, continue, ó Pai, a operar em nossas vidas, ó Pai, nos introduzindo à Tua presença. E assim nós glorificamos a Ti neste Shabbat Nahamu, onde nós celebramos o Teu nome e glorificamos a Ti, o Consolador das nossas vidas, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Eu coloquei ali que a essência da nova aliança, do Segundo Testamento, ele reside no cumprimento da Torá. A semana que vem nós vamos ver que Yeshua é um dos maiores cumpridores de Torá. Ele cumpre Torá na sua essência e na sua prática. Eu coloquei ali que ali é estabelecido a nova aliança, é princípio de Torá. Lembra, semana passada, eu só coloquei ali para a gente lembrar que os nossos pais nos ensinam que nós temos a Torá escrita, que é a Torá Shebirtav, e a Torá oral, que é a Torá que está na boca, é a Torá Shepeal Pi. Então você vê que é essa classificação que nossos pais dão à Torá. Esses dois tipos de Torá. A Torá escrita é o Pentateuco que eu e vocês estamos nas nossas mãos. A Torá oral é aquela que os nossos pais ensinam para nós até o dia de hoje. Não só eles, mas o Espírito de Adonai ensina. E Yeshua ensina a Torá oral para nós. E nós estamos entrando num período de entender que a Torá também é aquela que precisa e deve estar no nosso coração. E eu coloquei ali como terceiro item, como a Brit Hadashah, essa nova aliança. Essa nossa aliança, ela é princípio de Torá. Onde que está isso? Em Êxodo capítulo 25. Coloquei ali, olha, Êxodo capítulo 25, verso 8 diz: E me farão um santuário para que eu habite nos seios dele. Esse é o princípio básico para que você e eu possamos aceitar e compreender o segundo mandamento, a nova aliança. Por isso que eu botei que é princípio de Torá. Não tem como você ter a Torá no coração sem aquele princípio ali, de farão um santuário que eu habite nos seios dele. Para que Adonai venha habitar no meu coração, no nosso seio, nós precisamos retirar de lá qualquer resquício de idolatria. A Torá proíbe em Êxodo capítulo 20, se eu não me engano, ele diz que eu e você não podemos ter um altar de Adonai e do outro lado o altar de ídolos. Não pode, é proibido plenamente pela Torá. Por isso que a Brit Hadashah ela precisa estar inserida totalmente no meu e no seu coração. Mas é princípio de Torá. Ela precisa estar inserida dentro do princípio estabelecido por Hashem. Eu coloquei aqui, é Êxodo capítulo 20, verso 23, que diz: Não fareis comigo outros deuses. Então nós vamos começar a inserir e terminar os conceitos que tem ali sobre o Brit Hadashah dentro do primeiro mandamento, dentro da Torá. Os profetas anunciam isso. Hoje nós vamos nos aproximar muito do profeta Isaías. Por quê? Porque o profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele vai anunciar o Messias e anuncia também essa nova aliança. Amém?
Vamos dar continuidade aí, João, fazer um favor. Eu coloquei ali, isso é que nós estamos trazendo da semana passada. A essência da nova aliança, o Segundo Testamento, reside no cumprimento da Torá, pois, é o que diz Jeremias capítulo 31, verso 33. Nós vimos isso semana passada. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel após aqueles dias, diz o Eterno. Farei com que internalizem minha Torá em todo o seu ser e gravarei em seu coração. Por isso que a criança, quando nasce, desde quando começa a falar e até o final dos seus tempos, dos seus dias, ela estabelece o Shema Israel, ela aprende a cantar o Shema Israel, para que a Torá comece a ser internalizada no coração da criança, e quando você vai perdendo a sua vida, você também canta o Shema Israel. Eu lembrei isso quando o testemunho de hoje de manhã, com o Leonardo, aqui, dando aquele testemunho maravilhoso, e ele lembra que ele falou isso? Ele cantei o Shema Israel. No momento da sua final de sua vida, você entrega o seu ser que você tanto serviu a Adonai. É por isso que você precisa cantar no seu nascimento e também no final dos seus dias. Você entrega todo o seu ser na mão de Adonai. Continuamos. A palavra Hadashah da semana passada, eu falei que... Ela pode passar, João, por favor. Ela tem vários conceitos, a Brit Hadashah. Então, eu não vou falar todos os conceitos, que a maioria deles é de conceito... A maioria não, todos eles são de conceito humanos. Mas é aquele que se aproxima da Torá, eu fiz questão de trazer para que nós possamos entender e compreender. A exegese hebraica traz para nós muitos conceitos. Então, a gente não tem um conceito único, olha, é isso e ponto e bate o martelo, não. Ele vai passear tanto pela Torá, em alguns livros também da Taná. A Taná são os livros que têm os profetas, os salmos, tá? E os livros históricos, é a Taná. Então você vai ver ali que alguns conceitos, eles se aproximam muito próximo da Torá. Então eu só utilizei esses conceitos, senão nós vamos ficar aqui meses e meses discutindo conceito e não dá tempo para nós não temos tempo para isso. Eu comecei ali com o conceito de Hadashah e não de Brit. Por quê? Brit é aliança. Ela traz um conceito muito mais amplo do que simplesmente o conceito de novo. Novo é simples, está vendo? É aquilo que é fresco, que é recente. É fazer uma aproximação. Isso que é novo. Eu coloquei ali os pães, ali as halot, porque quando você acaba de fazer a halot, você põe a halot para descansar, não é isso? E no descanso, vem sobre o seu aroma, o aroma, aquele cheirinho agradável de coisas que acabou de sair do forno, aquela coisa nova. É isso que é novo no conceito da Torá, que significa Hadashah, aquilo que é fresco. Você que já comprou carro novo, e já entrou no carro novo, né, dona Retina? Aquele cheirinho de novo, né? Você que pinta a sua casa toda, e quando você chega, aquele cheirinho de novo, né? Tem gente que não gosta, mas é um cheirinho de novo que você sente. É esse aí o conceito de Hadashah. É aquilo que é novo, que é refrescante, que você sente o aroma e você sente o prazer de ter aquilo. Então, é o conceito bem simples de Hadashah. E esse conceito de novo, ele traz um princípio de aproximação. Por quê? Porque novo significa reparar, consertar, reconstruir ou retornar. Olha que interessante, está vendo como o hebraico ele vai te dando vários itens para que você possa meditar na palavra? Olha só, novo, Hadashah, traz o sentido de reparar, consertar ou reconstruir, isto é, retornar. Trazer o conceito básico, segundo os rabinos, o que é novo é trazer você para perto, é aproximar você de Adonai. Por que eu falo isso? Porque aproximar, eu falei semana passada, significa a raiz do termo aproximação, significa kirban. Reflete a sua raiz no contexto de uma adoração pública. Você vai se aproximar de Adonai e anunciar publicamente que Ele é o seu Elohim. Pronto, amém. Nossa. O termo Kirban, ele traz esse conceito. Por quê? Porque é a raiz do termo Korban, que é presente.
Então é um sacrifício, é o presente, é a oferta que você traz para o seu Elohim, para aquele que te dá a vida. Por isso que o novo, ele tem esse princípio, fazer aproximar o homem. Por isso que eu comecei a falar que é muito gostoso você sentir o cheiro, né? Quem senta aqui na frente, sente esse cheiro do pão das ralós, ela passeia aqui pelos nossos narizes, aqui, e a gente sente aquele cheiro da salivando, né? A gente fica salivando porque é uma coisa que você deseja, é agradável. Você vai comigo lá no Salmo 73 para ver esse conceito de novo aí para mim. Salmo 73. O salmista aqui, no capítulo 73, ele dá esse conceito de aproximar muito interessante. Deixa eu ir lá. Salmo 73, 73. Ali no verso, final do capítulo, lá no verso 28, ele diz assim, olha: mas para mim, bom é aproximar-me de Elohim. Isso é Hadashah. Você vai se aproximar de Adonai. É interessante, né, que quando você não tem esse conceito de novo, mas o hebraico diz que o verso 28 do capítulo 73 traz isso. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Elohim. Pus o meu refúgio no eterno Elohim. Anunciarei todas as suas obras. Aqui está os dois princípios, de aproximar e fazer uma adoração pública a Adonai. Vamos lá ao profeta Isaías 52. É interessante que dois conceitos vão se aproximar. Os dois conceitos de Brit Hadashah, Brit, aliança, Hadashah, novo, eles fazem um vínculo das duas palavras. Só o hebraico faz isso, viu, irmãos? Fazer esse vínculo entre duas palavras e elas contemplam em uma frase. Isaías capítulo 52, você e eu conhecemos muito bem. Quer ver? 52, verso 7. Olha o que diz ali. Diz assim, olha: porque que, segundo os exegetas, esse texto aqui é uma introdução para aqueles que querem se aproximar do reino de Adonai. Ele diz assim, olha, bom no 7 mesmo, diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, coisas agradáveis, e que proclamam a paz, que anuncie coisas boas, e que faz ouvir a salvação, que diz assim, ó: o teu Elohim reina. Só esse versículo aí também traz os dois conceitos principais de Hadashah, de novo, que é trazer uma aproximação e fazer uma adoração pública daquele ao qual você se aproximou, Adonai, Elohim. Segue, João, fazer um favor. Agora nós vamos entrar aqui no conceito de Brit, aliança. Eu fiz vários slides, mas meu computador deu um problema lá e eu não consegui resolver o problema. Ali o conceito de Brit, aliança, ele vai trazer para nós duas vertentes, o texto. Nós vamos abordar as duas com calma, porque também nesse conceito de Brit, os exegetas vão passear por todos os conceitos possíveis, mas eu resumi em dois, porque nós precisamos entrar no Brit Hadashah. Porque, irmãos, eu não vou entrar aqui, não vou dar conceito e nem citar todas as alianças da Torá. Isso vai precisar de um outro estudo. A aliança com Adão, aliança com Moisés, com Noé, aliança com Davi. Todas essas alianças, nós precisamos separar um estudo só para essas alianças. De Abraão, com Davi e Yeshua. Então são alianças que nós vamos citar algumas delas aí. Mas eu não estou tratando do conceito separado de cada uma delas. O que eu estou fazendo? É trazer da Taná, do Primeiro Testamento, e fazer um vínculo para o Segundo Testamento, onde nós vamos entender a voz e aquilo que Yeshua vem ensinar no Segundo Testamento. Senão você fica bem assim, mas por que Yeshua falou isso? Por que Yeshua procedeu disso? Ele está contra a Torá? Então ali você vai ver com a Brit Hadashah que não tem nada disso. Yeshua o tempo todo concorda com a Torá e pratica a Torá. O conceito de Brit, aliança, ele traz duas vertentes hoje para nós, tá? Tem mais. O primeiro que eu coloquei ali, que é o conceito de pacto, contraído por mútuo acordo
para determinado fim. Esse pacto aí é o conceito comum que eu e você entendemos, tá? Porque o pacto ele vai ser feito através de um contrato, de um acordo, até o contrato verbal é aceito diante de Adonai, desde que você tenha testemunhas. Até na legislação, ali de advogados que nos ajude, a legislação Código Civil, se eu me engano, diz que é válido o contrato verbal, desde que você traz para você em litígio um testemunho para concordar com você, mas é aceito também pelos juízes, e a Torá concorda que o pacto e as alianças, elas são feitas também verbalmente, ela é aceita verbalmente. Eu coloquei algumas situações ali. Aliança, você e eu vamos encontrar entre as nações, na Torá, entre os indivíduos, reis e seus súditos, e Elohim e os homens. Nós vamos centralizar no último, mas vamos observar a aliança na palavra entre as nações. Vai comigo, por favor. São várias, tá? Mas eu citei só algumas. A aliança entre nações, lá em 1 Reis, capítulo 5. Você vai ver ali Salomão representando a nação de Israel, e você vai ver Irão, Tiro, a aliança que eles vão fazer. Irão é rei de Tiro, aliança de paz para a construção do templo. Essa aliança aqui é o tratado que é a aliança de amizade, a aliança entre nações. 1 Reis, deixa eu ir lá, capítulo 5, não é isso? Olha o verso de 1 a 12, você vai ver ali que essa é a aliança entre nações. Aqui é interessante que o Irão vai concordar com Salomão, porque ele começa a conversa ali, o tratado entre eles, citando o pai, Davi, porque foi com o pai Davi que Irão faz uma aliança de paz. E Salomão vai dar continuidade. Diz assim, ó: quando Irão, verso 1, rei de Tiro, ouviu que havia ungido a Salomão, rei em lugar de seu pai, enviou seus servos a Salomão, porque Irão sempre fora muito amigo de Davi. Então enviou Salomão mensageiros a Irão, dizendo: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Eterno, seu Elohim, por causa das guerras com que o cercaram, até que o Eterno lhe pôs os inimigos debaixo dos pés. Agora, porém, o Eterno, meu Elohim, me deu descanso de todos os lados, e não há adversário, nem calamidade alguma. Portanto, pretendo edificar uma casa ao nome do Eterno, meu Elohim, como falou o Eterno a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Assim, dá ordem que o Líbano me corte em cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Bem sabes que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. Ele começa a costurar a aliança ali entre as nações, está vendo? Ouvindo isso, Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja o nome do Eterno. A aliança entre as nações, ela está sendo costurada aqui em nome de Adonai. Olha que lindo isso aqui. Ele diz assim, que deu a Davi um filho sábio, sobre este tão grande povo. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo: ouvi a que me mandaste dizer, farei toda a tua vontade acerca dos cedros e dos ciprestes. Os meus servos os levarão do Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares. Ali os desamarrarei, e tu os receberás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme todo o seu desejo. Aí Salomão dava a Irão 20.000 coros de trigo, para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso fazia de ano em ano. Deu o Eterno a Salomão sabedoria, como lhe tinha prometido. Houve paz, shalom, entre Irão e Salomão, e fizeram aliança. É um acordo de aliança. Olha, você me dá o que eu preciso,
e eu te forneço aquilo que você deseja. É uma aliança que entre nações, é uma aliança de paz. A Torá também ensina, os profetas também, que há uma aliança entre indivíduos. A aliança entre indivíduos, eles podem feita através de um acordo ou um tratado. Hoje, quando você vai alugar uma casa, você faz um contrato de aluguel. Ali não pode ser verbal, porque existem questões litigiosas que precisam ser sanadas. Então, se caso necessitar. Aqui, alianças entre indivíduos, eu coloquei 2 exemplos. Nós temos uma aliança linda ali entre Abraão e Abimeleque, no capítulo 21, do verso 22 e 32. E nós temos uma aliança interessante com Josué, ali no caso dos gibeonitas. Porque os gibeonitas vão enganar a Josué, num acordo entre eles. Só que Josué, em momento nenhum, desfaz a aliança. Ele vai cumprir a aliança, porque a aliança é feita diante de Hashem, cumpridor de alianças. Então você vê, mesmo numa situação onde há um resquício de perigo, o cumprimento da aliança ela tem que ser mantida. Se você ver o texto, você vai ver ali que o povo não concorda em ele manter os gibeonitas no meio dele. Mas ele fala, porque fiz com eles uma aliança, preservação da aliança. Tanto que Adonai pede de mim e de você, para que nós possamos adentrar na Brit Hadashah, sabendo que nós precisamos ser cumpridores de Torá. Por isso que é princípio básico de Torá, cumprir Brit Hadashah. Talvez, deixa eu ver se o tempo dá. Vamos lá em Gênesis capítulo 21, para você ver essa aliança entre indivíduos. Isso aqui é bonito demais. Abraão e Abimeleque, eles fazem um acordo entre si, 21, Gênesis. Nós vamos fazer a leitura somente do verso 22 ali, em diante. Diz assim, olha, no verso 22, naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, disse a Abraão, Elohim é contigo em tudo que fazes. Observa que Elohim vai estar presente nesses acordos o tempo todo. Tá? Agora, jura-me, 23, aqui por Elohim, que não mentirás a mim, nem ao meu filho, nem a meu neto, segundo a bondade que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque que haviam tomado à força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isto. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E fizeram ambos aliança. Está vendo? A aliança aqui, que depois se você dá continuidade, ele diz assim, ó, pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E perguntou Abimeleque a Abraão, para que estão aqui essas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, tomarás essas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sejam em testemunho, para que eu cavei este poço. Está vendo? Por isso se chamou aquele lugar de Berseba, porque ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, e voltaram para as terras de filisteus. Está vendo ali? Essa é a aliança entre Abimeleque e Abraão. Uma aliança de paz, um acordo entre as partes. E essa é a aliança entre indivíduos. A Torá diz também que existe uma aliança. Aí você vai falar assim, mas essa aliança é a aliança do Sinai. Sim, a aliança do Sinai é uma aliança com uma obrigação entre o monarca e seus subordinados. Eles dão o termo de uma aliança entre o rei e os seus subordinados de constituição. Se você for lá em Êxodo capítulo 19, capítulo 20, você vai ver aí estabelecendo a carta magna de Israel. A constituição máxima da nação de Israel, que é a Torá. Você vê ali o capítulo 19, ele estabelece ali, e o 20 vem descrevendo, Moisés descrevendo as 10 palavras, como se fosse uma minuta do contrato com Adonai. Né? As 10 palavras é como se fosse uma minuta. Você lê as 10 palavras, você tem na sua e na minha mente a ciência do que Adonai pede de mim,
E que ele vai me oferecer? Adonai é a parte fiel do nosso contrato, irmãos. Por isso que Adonai fala assim, Jeremias, né, fala assim, olha, maldito é o homem que confia no homem. Porque a única parte fiel entre acordos e aliança é Adonai. A única parte. Nós vamos lá não que você... Não quebra. Ele mantém a aliança. Aquilo que Josué faz ali com os gibeonitas é a postura que Adonai exige de mim e de você. E tem aliança entre Hashem e o homem. Eu coloquei ali que uma aliança acompanhada entre as nações, entre os indivíduos, entre os reis e os seus súditos, você vê que tem sempre acordos, contratos, né, entre as partes. A aliança entre Hashem e o homem tem também. A Torá é um acordo de Adonai para conosco, é uma aliança para conosco. É um tratado entre Adonai e o homem, é a Torá. Mas para Hashem não basta apenas esse contrato descrito num papel ou não. Porém, a aliança com o Eterno, além das cláusulas descritas em papel, que eu citei aqui, as 10 palavras, os 10 mandamentos e toda a Torá, ela virá acompanhada por sinais, sacrifícios e juramentos solenes. É essa aliança que o homem vai ter que fazer com Adonai. Ela vem acompanhada por sinais, sacrifícios e juramentos solenes. Deixa eu pular uma parte aqui para eu não me confundir. Segue aí, João, por favor, para a gente entrar nessa questão. Olha, nós vamos entrar nesse conceito da aliança entre o homem, entre Adonai e o homem. Tem 2 princípios ali do conceito Berit ou Brit, aliança. Um dos conceitos, meu computador estava grande aquela letra ali, está pequeno, não está? Você está fazendo assim, não? Tá bom? O primeiro ali é Bará e o outro é Karat Berit. São palavras novas e algumas palavras nós conhecemos. Nós vamos ao primeiro conceito ali, Bará, que é criar. Criar uma coisa nova. Os rabinos, quando eles vão falar nessa palavra Bará, é unânime eles citarem Gênesis capítulo 1, verso 3. Por quê? Porque, segundo eles, e é mesmo, você confirma aí na sua Bíblia, que o termo luz é a primeira ação criadora de Adonai. Por isso que ele traz o conceito de aliança já para nós, desde lá do princípio em Gênesis, que diz, uma luz será e é uma luz. Ou uma luz será e houve luz. Na nossa versão normal está isso aí. E Elohim criou luz e houve luz, né? Em outra versão uma luz será e é uma luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. Então, o primeiro termo que vai se aproximar ao conceito de Berit, aliança do homem, de Adonai com o homem, é esse termo aí, Bará, criador. O criador se aproxima do homem. Existe o conceito que diz que existe algo implícito e não ali em Gênesis, na aliança com o homem. O que está implícito é unilateral. Adonai é o único fiel aí nessa questão. Unilateral, é fiel. Ali, no conceito implícito, é aquele conceito que está em Gênesis capítulo 2, que Adonai lança sobre o homem o seu hálito. Nós falamos semana passada sobre ele. Lança o hálito sobre o homem tem ali um ser vivente, torna-se um ser vivente. Segundo os rabis, esse termo aí é uma aliança implícita. Ela não está escrito nos contratos ali, não tem a palavra aliança estabelecida. Mas a palavra criar dá essa possibilidade de você entender que ali é uma aliança implícita entre Adonai e o homem. E a primeira aliança explícita, e também com Adão, essa aliança aí que eu falei implícita é a primeira aliança, a aliança com Adão. Depois ela vai se tornar mais eficaz, evidente, quando ele vai falando com Adão. Há uma aliança, eu não coloquei ali, eu só citei aqui, que está em Gênesis capítulo 9. Vai lá você ver. Essa aqui é a primeira aliança que é chamada universal, para todos. Não é aliança com Israel, não é aliança com o Brasil, não é aliança com o Canadá, não. É aliança com o homem. Ele diz assim, em Gênesis capítulo 9, do 9 ao 12. Eu vou ler para vocês, não está ali não. Diz assim, e eu, eis-me, ergo o meu pacto convosco. Ele está falando com Noé.
com vossa semente após vós, com todo ser vivente que está conosco, o volátil, o animal, todo vivente sobre a terra convosco, entre todos os saídos da caixa, da arca, por todos os viventes da terra. É uma aliança que é costurada, universal. Ó. Ergo meu pacto convosco, nenhuma carne mais será dissipada pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Elohim diz, eis o sinal. Está vendo? Há um sinal aqui, que eu falei bem assim, sinal, como é que eu falei? Que a aliança com Adonai, ela vem com sinais, ela vem carregada com toda a movimentação de Adonai, que são os sacrifícios e o juramento solene. Ele diz assim, ó, eis o sinal do pacto que ofereço entre mim, entre vós e todo ser vivente que há conosco pelos ciclos perenemente, para sempre. Então, essa é a aliança universal. Ela não é específica para um ou para o outro. E haja luz, não só para um povo, ou para um nicho de pessoas. Não, é para todos. É uma aliança que é para todos. Diz assim, olha, que... deixa eu pegar aqui um termo aqui que eu coloquei, que é Benat Haman. Vai no Salmo 78 para a gente ver uma coisa. Fala no microfone aí. Por isso que um certo povo toma esta aliança com Noé, por ela ser universal, para ela simbolizar o grupo dessas pessoas. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Para simbolizar esse grupo de pessoas, porque ela é universal. Universal. Satanás sabe conhece muito direitinho as coisas, né? Adonai é perfeito em tudo que faz. O homem conhece direitinho as coisas, né? Salmo 78, olha só que bonito isso aqui. Ele vai falar aqui, eu lembrei desse texto, quando o Leonardo, hoje pela manhã, Leonardo Rodrigues, estava ensinando. E ele clamava para nós que nós tivéssemos os ouvidos atentos, que Adonai quer falar conosco. Aí quando ele falava assim, que Moisés chamou a congregação para que a congregação pudesse escutar. Ali, Moisés está ali novamente fazendo uma aliança. É interessante que Moisés, Josué, Davi, antes um pouco da sua morte, ele começa a fazer a renovação de aliança. Porque é como se ele estivesse chamando a atenção que, olha, eu estou no fim dos meus dias, mas a aliança ela vai permanecer. Moisés faz isso aqui na porção de hoje, ali no capítulo 4, Gênesis capítulo 4, ali você vê isso com clareza. Josué no capítulo 23 ou 24, ali também, depois a gente dá um pulinho lá para a gente ver, ele vai exigir também a confirmação dessa aliança. Davi também, são alianças específicas destes homens que eles vão forçar para que o povo que fique dê continuidade. É isso que não sei o que o Leonardo Gama falou com os jovens, mas é este o princípio. Chamar para cumprir a aliança. Chamou a atenção para dar continuidade. Continuidade. É princípio Torá o tempo todo. Essa casa é uma casa judaica, ela traz em princípio Torá. Então, eu não posso entrar na Brit Hadashah sem princípio de Torá. Nós não podemos entrar na Brit Hadashah e Mateus ali e ir embora. Não. Você tem que trazer o princípio de Torá para dentro da Brit Hadashah. Tá bom? Senão você vai se desviar. E trazer a Torá para dentro da Brit Hadashah não é enlouquecer. Eu vi um comentário que muitos têm enlouquecido. Por quê? Porque querem trocar o seu nome. Troca o nome. Usam as vestimentas que não é apropriado para ele, porque ele não nasceu em Israel, não tem as vestimentas apropriadas para isso, né? Que os próprios hebreus... A criança nasce dentro de uma yeshiva, irmãos. Ela traz isso dentro dela desde o princípio. Nós estamos tentando entrar na aliança. Na aliança que Adonai fez com os nossos pais. É a aproximação. Então, muitos têm enlouquecido, abandonado Yeshua, achando que você entra, em vez de entrar na aliança, você sai da aliança. Porque quando os nossos pais reconhecerem,
ele já reconhece, esses conceitos aqui é dos nossos pais. Não é conceito que eu, Leomar, tirei da minha cabeça, não. É conceito dos pais. A hora que esse conceito, porque você sabe que eles falam o que é Brit Hadashah? É amplificação da Torá. Olha só, um hebreu dizer que a Brit Hadashah é uma amplificação da Torá. Eu lembro daquela festa, aquela celebração que a gente faz ali no teatro, como é que é? Ruído das águas. Que Adonai falou assim, amplifica, não é isso? O som. É isso que a Brit Hadashah faz com a Torá, ela amplifica o som. É isso que Yeshua faz, ela amplifica o tamanho da Torá. Se você acha a Torá pesada, você vai ver que a Brit Hadashah ela é muito mais rigorosa. Por quê? Porque eu não nasci, Tati, dentro da Torá. Para mim, eu tenho que ser muito mais rigoroso. Então, às vezes, a palavra dura que Adonai fala conosco é para que nós não venhamos nos distrair com coisas que não é de Torá. Olha só aqui que diz o Salmo 78. Escutai a minha Torá, ó povo meu, e inclinai os vossos ouvidos às palavras de minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas. Olha só, você vai ver que Yeshua vai trabalhar isso aqui, ó, lá na frente. Abrirei a minha boca em parábolas. Proporei enigmas da antiguidade. O que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Eterno. Assim como a sua força e as maravilhas que fez, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma Torá em Israel. Você está vendo que as duas casas dali, ó, apoiadas nas duas pernas. É o salmista que canta isso. É Asaf, o músico. Ele diz assim, olha, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, é o chamar Israel, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haviam de nascer, e eles, por sua vez, a contasse a seus filhos. E assim ele vai falando. Olha que interessante, quer ver? Olha o 8, ele diz assim, não seriam como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Elohim, isto é, não foi cumpridor de aliança. Ele vai falar isso aqui, ó. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Elohim e recusaram-se a andar na sua Torá. Esqueceram das suas obras, das maravilhas que lhes fizera vir. Então você vai ver que o salmista, não vou ler todo o texto, porque eu preciso encerrar isso hoje conosco. Se durante o estudo a gente puder voltar, a gente volta. Mas é interessante que o salmista ele chama a atenção o que aconteceu hoje aqui, nessa manhã. Então eu fico muito feliz, agradeço muito a Hashem, porque ele nos ajusta para que nós andemos no caminho dele. Para que nós andemos no caminho dele. Josué, no capítulo 24, conforme diz, eu botei assim, conforme Moisés em suas últimas instruções, dentro daquela minuta de contrato, que eu falei para vocês, minuta de contrato, eu botei o conceito aqui, ó. Minuta de contrato vai determinar de forma breve do que se trata o acordo que cada pessoa envolvida deverá cumprir, uma vez que esteja já estabelecido as ordens. Então você vai ver que a minuta é um resumo, então você lê e já vai entender o que se trata. A renovação de aliança, Josué vai trazer novamente, ali no capítulo 24, vai você ver, final do capítulo do livro de Josué, ele vai trazer isso para mim e para você. Isso tudo está dentro do conceito de criar uma coisa nova, haja luz, para trazer luz para mim e para você. Você vai ver que o conceito de luz vai invadir a caráter berit, que é cortar uma aliança, é uma expressão ali de Abraão em Gênesis capítulo 18, 17, 18, por ali. Gênesis 15, aliás, ali é a aliança abraâmica com as partes ali, aquilo ali. É unânime essa questão desse conceito, por isso que eu trouxe, porque é uma questão que é unânime entre todos eles. Sim, tem a circuncisão com Abraão e seus descendentes. Isso, ela é uma aliança verdadeira, tá? Original e verdadeira. Não é aquela aliança, não, é a aliança verdadeira, ela existe até o presente dia, ela não foi cessada, não foi anulada. Josué capítulo 24, Josué é aquele que vai dar continuidade, porque conforme Léo ensinou hoje, é aquele que ouviu.
os mandamentos, os princípios ali do lado de Moisés. Foi o que ouviu a Moisés. Josué, olha que ele vai falar ali. Ele no capítulo 24 todo, ele vai falar dessa renovação da aliança. Mas vamos lá a partir do verso 14. Por quê? Porque o verso 14 vai dar todos, é aquilo que eu falei, a minuta. Ele vai dar todos os itens que contém o contrato. Eu, aquele que é Adonai, e aquilo que eu preciso cumprir. E o acordo final. Cavei diz assim, olha, verso 14. Agora temei ao Eterno, e serviu com sinceridade e com verdade. Por quê? Porque Adonai sim cumpre isso, mas o homem não. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e serviram ao Eterno. Mas, se vos parecer mal servir ao Eterno, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Eterno. E fala bem assim, olha, nós vamos assinar um contrato de aliança com Adonai. Você precisa saber se você quer esse contrato ou não. Senão você sai fora e faz aliança com os deuses. Porque não tem meio termo. Eu sirvo amanhã a Adonai e hoje eu sirvo aos deuses. Não tem. Ou você serve a Adonai ou não. É isso que ele está falando aqui. Não tem meio contrato, Ulisses. Eu vou servir a Adonai até dia tal, do dia tal ao dia tal eu sirvo Deus. Não tem essa minuta no contrato. Ele diz assim, olha, mas ele fala a posição dele. Eu e minha casa serviremos ao Eterno. Então respondeu o povo, nunca nos aconteça que deixemos ao Eterno para que sirvamos a outros deuses. Olha a declaração do povo. Por isso que ele começa agora, diz, a temer do Eterno e ser verdadeiro. Ele diz assim, verso 17, foi o próprio Eterno, nosso Elohim, que fez subir a nós, aos nossos pais da terra do Egito. Ele vai rever o contrato, na casa da servidão. E que fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Eterno expulsou de diante de nós todas essas gentes, inclusive morreu o morador da terra. Nós também serviremos ao Eterno, porque Ele é o nosso Elohim. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Eterno. Ele é Elohim santo, é Elohim zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem o vosso pecado. Se deixares o Eterno e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Cláusula de contrato. Se não cumprir, vai ser punido. Cláusula de contrato. Você vai ver que essa punição está ali em caráter berite. Quer ver? Olha só. Disse o povo a Josué, não, antes ao Eterno serviremos, verso 21. Verso 22, então disse Josué, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste ao Eterno para o servir. Responderam, somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Eterno Elohim de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Eterno, nosso Elohim, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali em Siquém que lhes deu estatutos e leis. Essa semana, quando chegou Salomão, que está aqui em nosso meio, Shalom Salomão, e ele falou uma coisa interessante para nós. Ele disse bem assim, olha, ele anda por tudo quanto é lado. Parece que tem um motor ali nas pernas, ele anda por quanto é lado. Ele disse uma coisa interessante. Faz 5 anos que eu estive aqui, ele falou. E vocês continuam seguindo o mesmo caminho do que quando eu saí daqui. Ele quis dizer assim, que nós permanecemos no mesmo princípio que Adonai estabeleceu para nós. Nós não fizemos aliança com homem nenhum. Nós não fizemos associação com nenhuma associação diferente do que aquela que Adonai estabeleceu para nós. Mantivemos na Brit Hadashah. Nós mantivemos na aliança. Não é? Brit Baruch Hashem. Hadashah nova, né? Isso. Que vai nos aproximar. De Adonai. Foi isso que ele voltou e nos viu da mesma. Exatamente. Com a mesma segurança. Essa questão de aproximação ali, ela é fortíssima para nós. É a garantia que nós temos de segurança e paz. Isso, é garantia de segurança e paz. Baruch Hashem. E aqui ele vai assinar esse testemunho, essa aliança. Ele diz assim, Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Elohim. Então todo o povo tomou uma grande pedra
e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Eterno. Disse Josué a todo o povo: vede, esta pedra nos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Eterno nos disse. É bonito demais. Será por testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Elohim. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança, cada um para a sua herdade. Eles foram embora, mas foram embora sabendo que havia em suas mãos uma aliança. Essa aliança, ela criou uma coisa nova, segundo os exegetas. Ali outro termo que vai se aproximar do conceito berit, é a karat berit, cortar uma aliança. Eu coloquei ali como exemplo, Salmo 50, verso 5. Esse salmo fala muito conosco. Ele diz assim: ajuntai-me os meus santos, não que nós sejamos santos, tá? Mas o texto diz: aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Berit conceito de aliança, vai envolver uma aliança com sacrifícios. Uma aliança com sacrifícios. O sacrifício pela manhã, o sacrifício à tarde e o sacrifício à noite. É manutenção desta aliança que o salmista canta ali no Salmo 50, no verso 5. Ele junta: aproxime-se a mim, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Nós, desta casa, fizemos essa aliança ali, com sacrifício. Quando um não pode vir, o outro tem que socorrer. E assim vai, diariamente, dia após dia, todos os dias. E nós temos outros lugares para fazer também esse compromisso com Hashem, com Adonai. O termo berit, anda um pouquinho aí, João. Vê se eu... Isso. Eu pulei essa parte aí, tá vendo? Mas não tem importância não, eu faço essa leitura para nós, ó. É barar, é criar. Vamos voltar a esse termo, que eu preciso passar por esses versículos, que são bons demais. Vai lá para você ver. Aproximar o homem da luz, é criar, haja luz. Vai lá comigo, por favor. Eu esqueci desse texto aí, ó. Isaías 43, 19. Profeta Isaías, eu falei que nós íamos nos aproximar dele, porque ele é messiânico, ele anuncia a vinda do servo de Adonai. O profeta Isaías, no capítulo 43, ele diz assim, olha, no verso 19, né, que eu citei, ele diz assim: vede, eu faço uma coisa nova, olha o termo aí, que está saindo à luz, não a percebeis? Essa palavra é para mim e para você, não a percebeis? Porém um caminho no deserto e rios no ermos. Os animais do campo me servirão, os chacais, as corujas, porque porei águas no deserto e rios no ermo. Nós temos até uma música disso, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Mas por que ele fala assim, não percebeis? Volta aí um pouquinho os versículos, ao verso 8. Ele diz assim, ó: trazei para mim, aproxima-se de mim, povo que tem olhos, mas é cego. Aquele que é cego, ele não tem percepção da luz. Por isso que ele fala: veja, eu faço uma coisa nova para você, para mim que sou cego. Vem saindo a luz, não a percebeis? Ele fala. Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ele vai traçar um caminho para que você possa caminhar com segurança. É isso que ele está falando ali, aproximar o homem da luz. O próprio Isaías, volta aí um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 42. Ele vai dar a função do servo que vai trazer essa luz. Olha, capítulo 42, versos 5 ao 9. Ele diz assim: assim diz Elohim, o Eterno que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo que produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e vida aos que andam nela. Eu, o Eterno, te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão, cego. Eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos de quem? Dos cegos, para dar a prisão, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Eterno, este é o meu nome.
e a minha glória a outro eu não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vede, as primeiras coisas se cumpriram. Ele está falando do Primeiro Testamento. E as novas coisas eu vos anuncio, antes que venha a luz, e vos-las faço ouvir, antes que chegue o servo. Aí ele vai criar uma expectativa para mim e para você, expectativa do que é novo, daquilo que eu não conheço, né? Tem gente que tem medo daquilo que não conhece, daquilo que não sabe, mas Adonai vem à frente, através do profeta Isaías, anunciando quem é esse novo. Vai lá no 65, Isaías 65. Se eu estiver correndo, você me fala, hein? Diz assim, olha, o capítulo 65 de profeta Isaías, só o verso 17. Ele diz assim, ó, achou? Olha o verso 17. Vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, daquilo que eu fiz e que não estava de acordo com a Torá. Nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Pois crio para Jerusalém alegria, e para meu povo gozo. Folgarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem. O pecador não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. Então, está vendo que a expectativa é de vida para aqueles que vão entrar nesse novo céu, nessa nova apresentação da Torá, que é da Brit Hadashah. Foi do agrado do Eterno. É Isaías 43? Isaías 42? É aqui mesmo. Engrandecer a sua Torá e torná-la gloriosa. A Brit Hadashah, na sua aproximação que ela faz, ela torna a Torá gloriosa. Ela amplifica a Torá. Olha só que isso. Exatamente. Ela amplifica, ela torna a Torá clara. 42. É o versículo 21 que diz, eu vou ler aqui para aqueles que estão em casa, ó. 42, 21 diz: foi do agrado do Eterno, por amor da sua própria justiça, engrandecer a tua Torá e torná-la gloriosa. Muito demais, né? E o servo. Para a boca do rabino, o servo. Vamos lá para você ver ele falando isso. Ele vai se identificar. Olha só em João, está vendo que nós vamos começar a entrar na Brit Hadashah. João traz um conceito de expectativa aqui. Nós vamos ver isso no final, rapidinho. Vamos a João, capítulo 8, verso 12. João, capítulo 8, verso 12 diz: Yeshua continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que luz que ele está falando? É essa luz que Isaías 65, 42, Isaías 43 vem anunciando. Olha o verso 12, o capítulo 12, para você ver. 12, 35. Ficou um silêncio de repente, né? Desligou ali, né? Obrigado, irmãos. Eu falei o quê? 35. Isso, diz assim: então disse Yeshua ali, a luz ainda está conosco por um pouco, andai por enquanto tende luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ele está falando assim, que se você não seguir o caminho proposto pela Torá, você vai se perder. É o Mashiach que vai falando isso. Por isso que ele fala que ele é representante da Torá, é o maior representante. Ele não, nós falamos, né, que ele é o maior representante da Torá, porque ele carrega em si a luz. Ó. Enquanto tendes a luz, verso 36, crede na luz, para que sejais filhos da luz. E Yeshua já introduzindo para nós esse conceito de bará, de criar, de trazer luz sobre o homem. 1 João também fala nisso, mas nós não vamos lá. Depois, se você anota aí para você ver. Segue aí, João, por favor.
ali, o outro conceito. Deixamos de haja luz, ali o conceito do profeta Isaías, e vamos no conceito de Brit Enkarat Berit, aliança com sacrifício. É uma ação prévia, e tem uma ação prévia aos violadores do pacto, da aliança. Ele vai anunciar a Brit Hadashah, e nós vamos concluir ali que em Mateus capítulo 26. Vá lá em Gênesis capítulo 15, para você e eu entendermos essa questão ali de termo Berit. Por quê? Porque aqui, deixa eu colocar o que eu escrevi, para que as minhas palavras não sejam atropeladas. Diz assim, o termo Berit não é uma expressão verbal. Ele não é um verbo, tá? É um termo, mas não é um verbo. Em toda a Torá você não vai ver. Em toda a Taná também você não vai encontrar essa expressão como verbo, aliança. A ação que envolve o estabelecimento de uma aliança, ela vai empregar essa ação de estabelecer a aliança, ela emprega o termo que está ali escrito, Karat Berit. Esse termo que é empregado ali, traz a expressão cortar uma aliança, isto é, fazer aliança com sacrifício de sangue, como parte do ritual da própria aliança. É aliança feita com sacrifício, é aliança feita com sangue. Vai lá em Gênesis capítulo 15, para nós vermos aí, a aliança com Abraão. Gênesis capítulo 15, não vou me demorar não, tá? Gênesis capítulo 15 diz, é interessante que a gente vai lendo e você já vai sabendo, né? Que a aliança com sangue vai culminar na aliança do Messias. Ali no capítulo 15 de Gênesis, ele diz assim, olha, deixa eu ver se dá para ler tudo ele. Não, vamos no verso 13. Não, o verso 12. Diz assim, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. E lhe sobrevieram um grande pavor e densas trevas. Então disse o Eterno, não posso começar daqui não. Eu tenho que ir lá em cima, por causa das partes que serão cortadas. Vão no 7. Disse mais, eu sou o Eterno que tirei do Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Isso aqui, no 8 em diante. Obrigado, pastora. Perguntou-lhe a Abraão, ó Eterno Elohim, como saberei que hei de herdá-la? Ele está querendo assim, qual é a garantia disso aí? Qual é a garantia da minha herança? Ele vai fazer uma aliança com ele. Essa é a garantia de Adonai com Abraão. É a herança da terra. Ele diz assim, olha, no verso 9, respondeu-lhe, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Esses animais de 3 anos são animais já aptos para o sacrifício. Está vendo? Ele vai falar assim, Abraão trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. Aves, porém, não partiu, são pequenas, né? Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Por quê? Ele não tinha ainda resposta do que havia de acontecer. Não havia ainda fechado o acordo com Adonai. Ele vai enxotar as aves para que a aliança não seja interrompida. Os rabinos ensinam que essa ação aqui de Abraão, de ir lá enxotar, é aquela ação que eu e você precisamos fazer o tempo todo para que ninguém venha tirar de nós a Brit Hadashah, a aliança que a Eterno fez conosco. É vigiar o tempo todo para que não tire de nós essa questão aqui, das aves vindo querer, porque não firmou a aliança ainda. Ele diz assim, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Eterno a Abraão, sabe, com certeza, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. A aliança. A garantia dessa é ela, é a aliança. E interessante que a aliança aqui não fica somente para o indivíduo Abraão, mas por toda a sua casa e descendência. É a aliança de segurança para ele. Diz assim, olha o verso, ele dá, é interessante que aqui ele vai até o final do contrato, né?
que ele fala assim, ó, e você vai descer a cova em paz. Não dá para ele nenhuma expectativa fora daquilo que ele já teria que receber. Olha o verso 16. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas e um fogo fumejante, e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Eterno uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, o Queneu, o Querezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Efarins, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu, o Jebuseu, todos aqui. Então você vê que fazer aliança com sangue. Os textos em diante, que você vai ver que o sangue revela que algum inocente vai morrer para o cumprimento da aliança. O inocente vai morrer pelo cumprimento da aliança. Os animais aqui, que não tem nada a ver com o Mil e com Adonai, ele morre. Normalmente, havia um cerimonial onde sacrificava o animal. O contexto era de que a aliança significava vida ou morte. Se você cumprir a aliança, você vai ter vida. Se você não cumprir, você gera sobre você a morte. Porque em Levítico, não lembro do texto agora, o Levítico ele vai afirmar que o sangue é vida. Por isso que ele vai representar ali a aliança do sacrifício. Kerat Perit significa cortar uma aliança, mostra o imolamento de um animal, e o sangue representava a vida do pacto, da aliança. O que violar o pacto ficará como um animal que foi queimado, imolado e morto. A título de repartição prévia dos animais, ela anuncia a morte prometida aos violadores da obrigação do pacto. Então o sacrifício ali, com a aliança, com sangue, vai indicar que, se você não é cumpridor da aliança, o sangue derramado em sacrifício anuncia já a morte daquele que violou essa aliança. Eu tenho vários textos aqui, Êxodo capítulo 24, o próprio Salmo 50, que nós acabamos de ler, ele vai falar de uma ação prévia aos violadores do pacto, porque o pacto foi feito com sangue, é cortar uma aliança, fazer com que o inocente vai morrer para que você venha cumprir a aliança com o sacrifício. Vá lá no profeta Jeremias para você ver isso, no capítulo 34. Jeremias capítulo 34. O profeta aqui, ele vai dar essa perspectiva de uma ação prévia àqueles que são violadores do pacto. Olha só, para ver onde a gente pode começar. Eu botei ali o verso 20, né? Vamos ao verso 17. Portanto, assim diz o Eterno, vós não me obedecestes, não apregoaste a liberdade cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pelo que agora eu vos apregoo a liberdade, diz o Eterno, para a espada, para a peste e para a fome, e farei que sejais um espetáculo de terror por todos os reinos. Ele está falando assim, que a não observação da Torá, capítulo 25, traz essa consequência para mim e para você. Ao verso 18, entregarei os homens que violaram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim, tratá-lo-eis como um bezerro que dividiram em duas partes, está vendo? Ele vai lá na aliança com Abraão em Gênesis capítulo 15, que nós acabamos de ler. Como bezerro que dividiram em duas partes, então passarão pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-lo-eis nas mãos dos seus inimigos e nas mãos do que procuram a sua morte. Os seus cadáveres servirão de alimento às aves, diferente de que Abraão ia, espantando para que não interrompesse a aliança com Adonai. Aqui Adonai já determina. Os seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus e os animais da terra. É a porção separada para os que são violadores da aliança. O anúncio da Brit Hadashah
eu preciso concluir, ela está lá em Daniel capítulo 9. Vamos lá ver? Ali está, esse texto é muito bonito. Anúncio da Brit Hadashah em Daniel capítulo 9, por favor. Do verso 20 em diante, do profeta diz, posso ler? Estando eu ainda falando e orando, estava orando, está vendo? Confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Eterno, meu Elohim, pelo meu monte santo do meu Elohim, pelo monte santo do meu Elohim. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Está vendo? A Mirá. Diz ele, ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas, em Bereshit das suas súplicas, saiu a ordem. E eu vim para declarar a ti, porque és amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. Por que Daniel é o, vamos chamar de privilegiado ali? Porque ele mantém o quê? Aliança com sacrifício. Por isso que a ordem sai imediatamente. Por isso que essa casa não anda sem os alertas que Adonai vem sobre nós. Por isso, por causa da aliança, que Salmo 50, verso 5, lembre sempre disso. Por causa da aliança que nós fizemos com sacrifício. A hora que nós sermos os violadores da aliança, esse vínculo de aproximação se rasga, se rompe. Ele diz assim, olha, 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e fazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia para unir o santo dos santos. Ele está falando o que aqui? Essas 70 semanas significam um tempo indeterminado. É o mesmo tempo estabelecido ali, e Yeshua fala assim, que você e eu temos que perdoar 70 vezes 7. 70 é um número indeterminado. Indeterminado, ele fala isso, ó, estão determinados sobre o meu povo, é um tempo indeterminado para ele. Verso 25, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido Messias, príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, está vendo? Depois de 72 semanas será cortado o ungido, o sacrifício. Aliança com sacrifício. Aliança que eu coloquei ali, aliança com sacrifício. Karat berit, aliança com corte. Ele diz assim, ó, será cortado o ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Até o fim haverá guerra. Não. E seu fim será como a inundação, será como no tempo de Noé, está vendo? Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, ao qual será derramada sobre o assolador. Fará cessar o sacrifício e as ofertas, porque violaram a aliança com Adonai. Cessou com sacrifício. O próprio Messias, que é o sacrifício vivo, será cortado, será colocado em sacrifício. Vá lá para você ver isso lá em Mateus capítulo 26. Nós estamos concluindo, tá? Nossa, até Mateus saiu da minha Bíblia. Mateus 26, versos 27, irmãos. Perdoa o horário aí, tá? 26, mas eu não posso voltar semana que vem, nós precisamos continuar e já dentro da Brit Hadashah, cumpridores de aliança com Adonai. No verso 27 do capítulo 26, Yeshua diz assim, então ele tomou o cálice
E tendo dado graças, aqui ele está celebrando Pessa, princípio de um ciclo. Deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos. Isto é meu sangue, o sangue da Brit Hadashah, que é determinado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desta fruto da vide. Ele foi cortado, está vendo? Até que daquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Ele faz uma aliança com aqueles que ficaram. Ele diz assim que nós não beberemos desse sacrifício, porque Paulo certa vez fala assim, que toda vez que eu peco, eu mato novamente o Messias. Toda vez que eu peco, eu sacrifico novamente o Messias. Sacrifico novamente, isso mesmo. Ele diz: não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um Halel, saíram para o monte das oliveiras. Esse é o nosso Adon, Yeshua, um sacrifício para nós. O sangue do Mashiach é ele que nos introduz a Brit Hadashah. O sangue do Messias, de Yeshua, é ele que vai nos introduzir ao sacrifício. Esse que nós acabamos de falar, ler sobre ele, é aquele que Israel tanto ansiava. Vai lá em Malaquias, para nós fazermos esse vínculo e entrarmos na Brit Hadashah. Malaquias capítulo 4, nós lemos semana passada, no verso 5 diz bem assim: vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do eterno. O profeta lança sobre Israel essa expectativa. Lembra que nós falamos disso? Agora vamos ver essa expectativa, essa ansiedade na boca dos hebreus. Volta da Brit Hadashah em João capítulo 1. João vai ligar a primeira aliança com a segunda aliança. João capítulo 1. Ele faz essa ligação para que semana que vem nós possamos estar aqui, observando o Messias andando no meio do seu povo, anunciando a Torá. Ali no capítulo 1 você vai ver que ele vai falar desde o princípio do verbo. Mas quando Jerusalém foi notificado sobre o ensino de João, eles, na ansiedade, porque eles estavam numa opressão romana tremenda, eles queriam Elias que viriam salvá-lo, prometido pelo profeta Malaquias. Eles correram para testificar. Olha o verso 21. Ele diz assim, não, vamos mais um pouquinho, né? Ele fala bem assim: João testifica a respeito dele, verso 15, e exclama: este é aquele em que eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a Torá foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Yeshua, o Messias. Nós vamos estudar isso, lei e graça. Olha só, ele diz assim: na sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a Torá foi dada por intermédio de Moisés. Verso 18. Ninguém nunca viu a Elohim, mas Elohim unigênito, que está no lado do... Ninguém nunca viu a Elohim, mas o Elohim unigênito, que está ao lado do Pai, é que vos revelou. Aqui está um erro gráfico, né? Essas coisas não vão observar tudo. Quase tudo, né? Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem és tu? O anúncio do messiânico traz para eles, esses homens, na expectativa de que Elias estava chegando. Perguntaram, verso 21, então, quem és? És tu Elias? Ele pergunta: é você, que é aquele que foi anunciado pelo profeta Malaquias? Ele disse: não sou. Tu és profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Quem diz de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Adon. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram: então por que imerges, se não és o Messias, nem Elias, o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no seio de vós, está alguém que não conheceis. Está aproximando a luz. Pode falar. Aí Salomão, ó, ele está aí, não está? Salomão está ali. Tá.
Aqui, ó, não me vê, não. o conceito de imersão, ó. Então, por que batizas? Não és o Machia, nem Elias, nem o profeta, é um conceito totalmente judaico. Judaico. João respondeu: Imersão é. Eu faço imersão com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, né? Este é aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. A imersão é um conceito totalmente judaico. Isso. Por isso que eu falei que João vai ligar a primeira aliança com a segunda aliança, porque ele diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Então você vai ver que ele vai trazer o mesmo conceito de Torá para nós a partir da semana que vem. Eterno, nós queremos te agradecer por esse Shabat na tua presença, o Shabat na Ramum, um Shabat de meditação na tua palavra, onde a correção que provém de ti, ela faz nascer e brotar em nosso coração um sentimento e um correr no arrependimento de pecado. Que não só nós, mas todos, ó Pai, que nos ouve, tanto de fora quanto de dentro, possam celebrar o Teu nome. Seja conosco no restinho desse Shabat. Seja conosco em tudo aquilo que nós vamos fazer, ó Pai, para celebrar o Teu nome. E assim seja estabelecida a Tua vontade em nosso meio. Em nome de Yeshua, Messias. Amém.